mais uma vez, convidando você para um momento de reflexão, de esclarecimento, de informação com o irmão Wellington Ramos, que vai levar para você a exposição da palavra de Deus, o esclarecimento da palavra de Deus diante das trevas, a mentira do diabo pregada neste mundo. A gente vai trabalhando a palavra cada dia, cada momento, e a gente vai contemplando mais as mentiras de Satanás. As mentiras propagadas no mundo por onde diz a palavra de Deus que o diabo engana a humanidade. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o mundo jaz no maligno. A humanidade está aprisionada por Satanás dentro da mentira dele. Perdidas. As pessoas caminhando perdidamente, se distanciando de Deus, em maldição, dentro da mentira do diabo, que estão na bênção, que estão numa vida para encontrar perfeição, encontrar paz, o descanso. Quantas pessoas estão aí perdidas de Deus, achando que quando morrer vai para um bom lugar lá no céu descansar, porque está dentro de uma vida praticando a formalidade religiosa, porque está dentro de uma vida praticando bem, porque está dentro de uma vida onde não está mais bebendo, nem roubando, nem matando. Agora eu sou uma pessoa do bem, minha alma já está guardada em Deus. Quantas pessoas estão dentro desse entendimento, perdidos da verdade, por onde podem se salvar, achando que pelo fato de estar numa vida, numa posição social, dentro de uma situação confortável, aonde não vive mais assim nem assado, acha que estão livres do juízo. E o diabo levando essas pessoas a continuarem cegas espiritualmente, não enxergando a luz, e o pior de tudo, desprezando a luz. Por onde eles podem enxergar? Porque o ser humano ele precisa conhecer a sua realidade em relação a Deus, independente da posição que ele esteja, do que ele esteja praticando, da religião que ele é um devoto, um praticante, um adepto, ou da vida que ele esteja vivendo. O ser humano precisa entender qual a sua realidade diante de Deus, como se encontra. E só pelo Evangelho o ser humano vai ter esse conhecimento. Só pelo Evangelho o ser humano vai ter o esclarecimento do conhecimento da verdade que ele precisa ter para ser livre da mentira e renunciar à direção da mentira e seguir a verdade enquanto é tempo para se salvar. O ser humano ele tem que entender que ele tem uma grande necessidade de salvação. E essa necessidade de salvação, só tem um que pode nos socorrer dela. Só um. E todo ser humano precisa do Salvador. Não tem nenhum ser humano que diga, não, eu não preciso de salvação, eu não preciso ir a Deus porque eu já estou em Deus, não faço mal, eu não pratico mal, eu não faço mal a ninguém, eu não vivo aí perturbando ninguém, eu já sou bonzinho, nasci na religião e até hoje vivo na religião, eu não preciso ir a Deus, porque eu já moro, ele já nasce no meu coração, Deus está no meu coração. É aí que entra a mentira do diabo, no entendimento de tal pessoa. Porque a realidade que a palavra de Deus mostra é que todo ser humano, independente de quem seja ele, qual seja a posição social, qual seja a religião, a cor, a raça ou a cultura, a realidade do Evangelho mostra que todos os seres humanos estão separados da presença de Deus, dentro de juízo, indo à condenação, por causa do pecado que todos pecaram, todos são pecadores. E todos estão dentro da maldição do pecado. E o homem só pode sair dessa realidade, dessa situação, pelo conhecimento da verdade que liberta, que é Jesus Cristo, por onde ele vai ser iluminado e entender, para que ele possa buscar o socorro da sua alma. Ele precisa primeiro entender o perigo que ele está. Como alguém vai buscar um médico se ele não tem conhecimento da doença? Como alguém vai buscar salvação, socorro, livramento, se ele não tem o conhecimento de onde ele está em condenação, em juízo, correndo perigo? Sabe por que hoje? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me converti a Cristo, a Jesus. Eu não aderi a uma religião. Eu não passei a ser prosélito de uma religião.
eu me converti a Jesus em 2003. Estamos no ano de 2026. Quantos anos faz? 23 anos. 23 anos que eu converti-me a Cristo pelo conhecimento dele revelado para mim no Evangelho. Quando eu entendi e busquei cada vez mais me aprofundar no conhecimento de Cristo, daquilo que o Evangelho mostra, a minha vida cada dia mais foi ficando mais firmada no Senhor, entendendo a minha necessidade dele e a importância dele para mim. Sabe por que hoje eu estou em Cristo? Eu poderia não viver meu compromisso com Jesus. Não estou falando de compromisso de igreja. Prestem atenção. Não confundam a vida com Deus com vida de igreja. A vida com Deus não tem nada a ver com vida de igreja. Isso é uma grande mentira de Satanás. A vida com Deus é por Cristo. Sabe por que eu hoje, o irmão Wellington Ramos, tenho a minha vida compromissada e perseverando em se manter em Cristo, na direção dele, no que ele pregou, confiando, aguardando e esperando? Sabe por quê? Porque eu entendi a importância de eu estar nele, para a minha vida, no lado espiritual, não receber o que está reservado para toda a humanidade, no qual eu também estava dentro dessa maldição, antes de Jesus. Mas agora em Cristo, eu contemplo o que Jesus fez na minha vida, o milagre que ele operou na minha vida, a mudança que ele fez na minha vida, o livramento que ele me deu na minha vida, a importância de eu me manter nele para continuar nessa mudança, nesse livramento e nessa salvação. A questão de eu viver a minha vida de fé em Jesus não é meramente por uma formalidade religiosa, é por uma necessidade de me manter nele para manter-se salvo. E até o fim, como disse Jesus, perseverando até o fim. E vigiando com o diabo, adversário da humanidade, que trabalha para manter os que estão perdidos na perdição e aqueles que já foram libertos pelo conhecimento da verdade. Satanás trabalha para tentar escravizá-lo e tirá-lo da luz e colocá-lo novamente nas trevas. E se eu não vigiar com a minha vida prudente em Cristo, eu posso ser corrompido. Meu entendimento cego e me perder de Deus. E o pior de tudo é que o indivíduo se perde de Deus, anda contrário a Deus, e o diabo, na mentira dele, faz ele pensar que está andando com Deus ainda. Muitos estão mortos, perdidos de Deus, mas acham, entendem que estão vivendo para Deus e estão em comunhão com Deus. Por quê? Porque cegos estão novamente, espiritualmente. Já apartaram-se de Cristo e não sabem. Apostataram da fé e pensam que estão vivendo uma fé que Deus está aprovando. Estão adorando a Deus em vão e pensam que é Deus que está recebendo esses muitos sacrifícios de adoração que eles vivem. Sem o entendimento de Cristo, sem a direção de Cristo, tudo manifesto, possesso, embriagado nos movimentos, nos ventos de doutrina, dentro de visão, de revelação, desses movimentos anátema, achando que estão vivendo para Deus. Tudo cego, porque não tem a luz de Deus para iluminá-lo, guiar o seu caminho na vida de fé com Deus. Lâmpada para os nossos pés é a palavra. Luz para os nossos caminhos é a palavra. Tudo que nós precisamos conhecer para uma vida firme, alicerçada com Deus, está revelada na palavra a partir de Cristo. Então, sabe por que hoje eu mantenho minha vida prudente, meu entendimento, aonde quer que eu esteja? Eu posso estar em qualquer lugar, posso estar numa praia, posso estar num parque, num clube, posso estar num bar, posso estar numa churrascaria, posso estar em casa, na rua, no trabalho. A minha mente está iluminada pela palavra. Aonde eu estiver, posso estar dentro de um ambiente religioso, ou fora, ou em qualquer lugar. A minha mente vai estar iluminada pela palavra. Eu não vou me deixar persuadir por preceitos, valores, por momento, por lugar, por palavra de homens. Se não tiver pela palavra, eu não me deixo levar, porque o que me guia é a palavra. O que me guia, a minha vida é guiada, não é por preceitos, valores religiosos. Não é por filosofia de homem, não é por usos e costumes, não é por regra, crença, dogmas de religião. A minha vida de princípios e valores de Deus
é guiada, dirigida pelo próprio Deus em Cristo, a palavra dele. Então, tudo aquilo que chega para mim, aonde eu estiver. Eu estou numa praia, estou lá com a minha família, muita gente lá, estamos lá brincando, falando, conversando assuntos normais. E lá, quando alguém chega conversando algum assunto dentro de princípios da verdade espiritual que não condiz com o evangelho, eu já vou ser luz diante dessa pessoa, vou corrigi-la. E aí vai ter um confronto de conceitos, de informação que não vai bater com aquela que não está dentro da palavra. Então, eu aproveito a oportunidade, onde eu estiver, eu vou estar sendo luz. Eu estou num parque, eu estou na rua, eu estou num bar. Eita, o crente não pode ir para o bar? Claro que pode. Eu posso ir para o bar. Jesus não proíbe o crente de ir para lugar nenhum. O crente em Jesus. Agora, o crente de igreja, o crente da religião, ele tem que viver na religião, tá entendendo? Ele tem que estar dentro da religião, porque a religião robotiza, centraliza, escraviza ele alienado dentro de uma restrição. O crente de igreja, ele é aprisionado no sistema, nas 4 linhas, ele não pode sair. O cristão não, o cristão ele tem que brilhar no bar, na praia, na rua, ele tem que ser luz, porque no bar o povo está tudo em trevas. Eu chego no bar, me dá um Guaraná aí. Eu posso até, se eu quiser tomar uma cerveja, eu tomo, eu não vou pecar contra Deus. Você vai se escandalizar porque a sua mente está corrompida dentro da sua justiça religiosa. Você vai me julgar pela sua religião. Eu estou no bar lá sentado, chega um indivíduo, todo perdido no entendimento de Deus. Porque escuta uma coisa, gente, é porque as pessoas são muito levadas à tradição. Aí escandaliza logo, olha o crente no bar, o bar não é lugar de crente. Jesus foi para uma festa de casamento de pessoas que não era religiosa não, gente. Não era uma festa de crente onde Jesus foi. Jesus foi convidado e ele foi, tinha bebida lá. E ele terminou a bebida, ele fez um milagre lá, fez da água mais bebida. Tá entendendo? Jesus não fez suco, nem guaraná para o povo beber. As festas era costume. A bebida era uma bebida que era para celebrar festas, casamentos, aniversários, situações. Eram momentos. E ali Deus, naquela festa que ele foi convidado num casamento, Jesus ali, ele não fez suco de uva, ele fez vinho. Vinho, bebida, que era usada para celebrar eventos, festas, comemorações, está entendendo? Então Jesus foi para aquela festa para ali manifestar o poder de Deus, levar para o povo conhecimento. Se Jesus não tivesse ido ali, ele não tinha sido conhecido. Você está entendendo? Escuta o que eu estou dizendo. Ninguém está dizendo aqui, então tem que ir para o bar se embregar, aí é você que está dizendo, meu amigo. Aí é você que está dizendo, eu posso ir para qualquer lugar. A minha vida de fé em Deus não vai me fazer perder porque eu estou num bar, porque eu tomo uma cerveja. Não estou dizendo que aqui é para beber, não estou dizendo não pode beber, não. Fique à vontade. Eu estou dizendo, se você beber, não peca. Você beber, o beber em si não peca, irmão. Como também o comer não peca. Comer é pecado? Não. Agora, comer exageradamente é pecado, sim ou não? É pecado. Então, se comer exageradamente é pecado, então não coma. Tá entendendo? Então, mas escuta o que eu estou dizendo aqui. Eu quero que você foque isso, porque tem muita gente aí que quer santificar, dizendo, eu não bebo, tá? Quem bebe está longe de Deus. Tem tanta gente que bebe e está mais perto de Deus do que quem está vivendo uma vida santa pela religião, dentro de religião. Está mais perdido de Deus do que quem está no bar bebendo, porque o povo não entende. O povo vive uma vida como se fosse para Deus dentro dos critérios, da formalidade, do sistema religioso. Porque o diabo colocou essa mentira na mente do povo. Enquanto o diabo está levando muitos para o inferno dentro da igreja, o povo pensa que quem está indo para o inferno é quem está no bar. O povo dentro da igreja está indo mais para o inferno do que quem está nos bares. Porque quem está dentro da igreja está com o coração mais duro, está com a visão espiritual mais cega do que quem está dentro de bar. Você acredita nisso, sim ou não? Não acredita não é porque você não para pensar, refletir? Vá pregar o evangelho para uma pessoa que está no bar, ela para te ouvir. Ela se sensibiliza com a pregação do evangelho. Ela ouve. Vá pregar o evangelho para um católico, para um evangélico, para um espírita, para um testemunho de Jeová, para um mórmon, para um católico. Vá pregar o evangelho para um desses religiosos. Vê se eles recebem. Recebe não, meu irmão.
Eles vão te ignorar, eles vão fazer logo juízo. Eu sou de Deus, tu não é de Deus não. Tu não tem religião, tu não vive como eu, um padrão santo na religião. Eles estão mais cegos do que os que estão dentro de bar bebendo. Quando eu falo que a pessoa que bebe em si não peca, eu não estou dizendo aqui que tem que beber, tem que estar se embriagando, tem que... Eu não estou aqui defendendo bebida. Bebida é uma coisa que não traz o bem para a pessoa. A bebida, dentro da situação que o cara não se controla, escraviza, domina e faz a pessoa perder a razão, o equilíbrio, a sensatez e se embriagar, saindo da sua lucidez. A bebida é melhor não beber. Mas eu estou dizendo que aquele que você que bebe, você não está pecando. Agora, você que é escravizado na bebida, que colocou a bebida como dependente da tua vida, tu depende dela, tu é escravizado nela, tu vive aí se embriagando direto, aí sim, aí já partiu para o pecado. Porque agora tu se deixou dominar e tua vida agora está levada por uma situação que tu colocou como necessidade da tua vida e não Deus. Porque do jeito que beber é pecado, idolatrar é pecado, o cara está lá pecando na idolatria do amor dele à igreja, da vida de culto dele, a idolatria a pastor. O cara está lá pecando dentro da igreja, vivendo heresia de perdição. O cara está lá dentro da igreja pecando, perdido de Deus, seguindo o evangelho anátema. Ele não vê isso. O religioso não vê isso. O religioso está dentro da igreja, vivendo uma fé adulterada, se prostituindo dentro do conceito espiritual, perdido do entendimento de Deus, vivendo, praticando heresia de perdição, obras e rituais e cerimoniais que Deus abomina. Isso tudo leva ele a se afastar de Deus. Isso tudo tira ele de Cristo. Ele não percebe isso. Ele só quer julgar a bebida. Ele só quer julgar aquele que está no bar, aquele que está na praia, aquele que está se prostituindo. O pecado para o religioso é só isso. O religioso é tão cego que ele não vê o seu pecado. Por isso que Jesus disse, vá tirar a trave do teu olho. Como é que tu, religioso, quer tirar o agueiro, julgando as pessoas que estão fora de religião, e tem uma trave desse tamanho, cobrindo toda a tua visão, dentro da tua vida religiosa, onde tu está perdido de Deus, tu não está enxergando isso, tu quer tirar o agueiro, uma coisa pequenininha do olho do outro, e no teu está uma trave desse tamanho, te cegando, e tu não está aí preocupado, não está vendo isso? Foi nisso que Jesus falou. Porque os religiosos estão mais cegos do que os que estão vivendo bebendo dentro de bar. Está entendendo isso? Porque as pessoas hoje, irmãos, dentro desses preceitos de vida religiosa, desses valores, as pessoas se gloriam da sua vida religiosa achando que são de Deus por ela. As pessoas se gloriam da sua vida, da sua formalidade, do seu comportamento, dos seus usos e costumes, da sua vida sadia na religião, fazendo disso mérito, meio, para Deus recebê-la. E colocam a sua confiança de vida com Deus dentro desses princípios. É aí onde se perdem. Porque a vida social no ambiente religioso é ótima, é bom. No lado físico, secular, é bom. As sociais, os encontros religiosos, é muito bom. As pessoas se alegram, recebem palavra positiva, porque Deus é assim, Deus está te dando vitória, Deus está te levantando, Deus está trabalhando em teu favor e tal. É muito bom estar num ambiente desse, ouvindo música, cantando música que nos emociona, faz a gente chorar, porque Deus, tu és lindo, eu te amo, tu és maravilhoso. É muito bom, meu irmão, o ambiente social, as reuniões, os ajuntamentos, as atividades sociais, onde todo mundo está lá naquela formalidade, todo mundo ali naquele ambiente exclusivo, vivendo aquele momento, né? Momentos, porque a social, a vida religiosa, oferece a você momentos que faz você ficar preso dentro deles. Então, os momentos de culto, os momentos de sociais, os momentos de festa, de evento, isso é muito bom, o povo está preso nisso. O povo está escravizado nisso, o povo é viciado nisso. Aonde estão lá na satisfação, aonde estão lá vivendo seus momentos. Isso é bom. Mas eu quero dizer uma coisa, que a realidade da vida do religioso não é o momento que ele vive. O religioso, ele se engana nos momentos da religião. Mas a realidade que o religioso vive não é o momento que ele está vivendo, praticando na religião. Isso chama-se hipocrisia.
Tem tanta gente vivendo um momento de santidade, de paz, de amor, chorando por Deus. Mas vai ver na vida real dele, vai ver no viver dele. É totalmente diferente. Ele está acostumado, o religioso, ele está acostumado a se emocionar, a viver uma vida santa, a dizer que ama Deus, a viver aquela santidade, dizer que Deus é grande, só na religião, só nos momentos religiosos. Vai ver fora dos momentos religiosos, tudo perturbado, estressado e muitas vezes com confusão, intriga, desunião, separação dentro de casa, no lar. O cara não fala com a mulher não fala com o marido, o filho não fala com o pai não fala com o filho. O marido já não tem mais convivência de casal com a mulher dentro de casa. Na vida normal é assim. Não fala com o vizinho, intrigado com o vizinho, e não tem amizade sadia com ninguém, porque quer ajudar todo mundo, porque ele é o santo, todo mundo é pecador. Agora, dentro da igreja, aleluia, glória a Deus! Temos que ser santo, irmãos! Temos que amar o próximo! Temos que ser verdadeiros. É tanta mentira, é tanta hipocrisia, porque o religioso ele vive na vida hipócrita justamente por isso, porque ele vive momentos de sociais, de cultos, de ajuntamento, onde ele manifesta aquele amor, aquela santidade, aquela vida rendida a Deus, só no sistema, só nos momentos de sociais, dos cultos, das reuniões dentro do ambiente. Mas na sua vida, no seu viver, é totalmente diferente, irmão. E o pior de tudo, estão dentro dos ambientes religiosos perdidos do conhecimento de Deus, porque eles não estão recebendo a luz de Deus, o esclarecimento da verdade do Evangelho. Eles não estão vivendo, sendo instruídos a consagrar e devotar sua vida a Cristo pela palavra. Eles são instruídos a consagrar e devotar sua vida como se fosse para Deus, através de prática de igreja, trabalho de igreja, obrigação de igreja, vida de atividade de igreja, como se isso fosse obra de Deus, serviço para Deus, onde eles são orientados a centralizar a vida dele, consagrada e devota para viver dentro das igrejas, subjugado a cumprir tais obrigações, trabalhos e atividades. E isso faz eles ficarem perdidos de Deus, irmão. Porque a vida com Deus não é centralizada dentro de ambiente, atividade religiosa, em trabalho religioso, em obrigação religiosa, não. Eles deixam de focar a Cristo, de buscar o conhecimento da palavra, de viver na sua vida e no seu viver a palavra de Cristo. Porque eles foram ensinados que a vida com Deus dele, o louvor a Deus, a adoração a Deus é na igreja, na igreja, na igreja, na igreja, na igreja, na igreja. É no culto, é no culto, é no culto. Tudo de Deus tem que ser feito na igreja, através dos trabalhos, que o homem lá convoca você, coloca você em obrigação e leva você a viver as atividades. Isso é obra de Deus. É aquilo que o homem coloca na igreja para você viver. A obra de Deus é isso. E com isso, esse povo se perde de Deus, irmão. Se perdem de Deus. Estão perdidos, irmãos. A maior parte da humanidade, 99% do ser humano está perdido de Deus dentro do sistema religioso. Porque o diabo prende a maior parte da humanidade na sua principal cadeia, que é o sistema religioso. É por onde Satanás aprisiona e impede milhões e milhares de pessoas do conhecimento para Deus, do caminho para Deus, da porta de acesso a Deus. Através do sistema religioso, Satanás escraviza, aprisiona, robotiza, deixa esse povo alienado, deixa esse povo fanático, vivendo misticismo, vivendo paganismo, vivendo abominação e vivendo práticas que Deus reprova. Mas eles entendem que é para Deus. O sistema religioso, a grande Babilônia que Apocalipse fala lá, capítulo 18, e manda sair de dentro dela, não é a Igreja Católica. Não é uma religião específica. A grande Babilônia é o sistema religioso no seu todo. A grande Babilônia é o sistema religioso que é cheio de vertentes religiosas, católica, evangélica, espírita, budista, mormon, testemunha de Jeová, candomblé e muitas outras. Isso é o sistema religioso. Isso é a grande Babilônia, que leva as pessoas a viver uma fé que dizem que é para Deus,
adulterada, prostituindo-se com outros meios, princípios e valores que negam, rejeitam, desprezam o Evangelho. Estão vivendo uma vida de fé adulterada que não é dentro dos princípios originais, singular, absoluto do Evangelho. A grande Babilônia é o sistema religioso que Satanás implantou na humanidade, lá no princípio da humanidade, através de Nirodes. Por isso que é chamado a grande Babilônia, porque o sistema, a ideia de religião para o homem chegar a Deus, foi criado na Babilônia. A religião foi criada na Babilônia, que é o homem querendo chegar a Deus pelos seus méritos, pelos seus esforços, pelos princípios, pelas formas, pelas obras que ele vive na religião. A partir dali, por isso que Apocalipse capítulo 18 vai dizer, sai do meio delas, a grande Babilônia prostituta que leva a humanidade a perder-se de Deus, prostituindo-se na fé e entrando dentro de maldição. Porque a fé que o povo vive dentro das igrejas evangélicas é uma fé adulterada, é uma fé prostituída, misturada com outros meios. Não é a fé pura, fiel e leal a Cristo na doutrina dele. A doutrina de Cristo é deturpada dentro do sistema religioso evangélico. Por isso que vive uma fé adulterada lá dentro. A doutrina de Cristo é adulterada, o evangelho de Cristo é adulterado dentro da doutrina da fé que vive os adeptos do catolicismo, os adeptos do testemunho de Jeová, os adeptos do espírita, da doutrina espírita, os adeptos da doutrina de Mórmon, da doutrina de budista, os adeptos de qualquer doutrina vivem uma fé adulterada, porque todo esse sistema religioso não tem compromisso e não vive com a sua vida de fidelidade a Cristo pela doutrina de Cristo. Todo o sistema religioso, ele enxerta, ele adiciona, ele mistura, ele substitui a verdade do Evangelho colocando os preceitos e valores de cada religião dentro dos preceitos dos homens, que são os soberanos, a autoridade da religião. Então, a grande Babilônia não é uma religião específica, católica, que muitos evangélicos dizem que a grande Babilônia é a católica. Não. A grande Babilônica é a religião católica, é a religião evangélica, é a religião espírita, é a religião de Mórmon, porque a grande Babilônia é o sistema religioso que leva vocês a adulterar e se prostituir e viver uma fé reprovada por Deus, que não é a fé pura, original, exclusiva em Cristo. Vocês sempre têm outro meio. Rapaz, se a gente for ver o que o povo enxerta dentro da igreja, dentro do sistema religioso, igrejas evangélicas, é tanta coisa. Olha, você tem que crer em Jesus. Todas as religiões dizem que crê em Jesus, mas aí acrescenta, né? Adiciona os seus meios. Não, você tem que crer em Jesus, mas se não estiver na igreja não é salvo, se não for batizado não é salvo, tem que ter a rosangida, tem que ter a campanha, tem que ter o culto disso, o culto daquilo. Dentro da religião católica a mesma coisa, você não crê em Jesus, mas tem que crer no mediador, tem que crer em Maria, tem que crer em José, Emanuel, Severino, em Pedro, em Damião, tem que crer na cruz, no escapulário, no rosário, na água benta. Não é assim. Todo o sistema religioso faz a humanidade se perder de Deus. Por isso que Apocalipse 18 vai advertir, sai do meio delas. A grande prostituta que desvia vocês e faz vocês sair da fidelidade a Cristo. Quem quer viver uma vida fiel a Cristo, não pode viver para ele dentro de religião. Ou vive para ele exclusivamente por ele na palavra dele, ou vive perdido dele na mentira de que está servindo a ele dentro de religião, vivendo uma fé reprovada, adulterada, perdida de Deus, indo a juízo e a condenação. Cuidado. Por favor, examine e analise tudo isso que eu estou falando aqui, tá certo?